Olá, pessoas. Eu sou a Kenny, estou aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? Vamos começar mais um AnimaCast, o nosso podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós vamos provar para vocês que um pronome indefinido faz toda a diferença. Não é um podcast de português hoje. Continua sendo o podcast mais católico. Mas vocês vão ver como esse pronome indefinido muda tudo. Porque hoje nós vamos conversar não com mãe de santo, mas com a mãe de um santo. Olha como é que faz a diferença, a mãe de um santo. Vamos falar com a Nazaré Schaffer, que é mãe do Guido Schaffer. Tudo bem, Nazaré? Tudo bem, Kênia, Bertaldo e vocês? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que Uma bom. alegria estar aqui com vocês. Pra gente também. Mas sabe que eu já fiz isso uma vez, né? Já? Eu já fiz isso uma vez aqui na aula dos servitas. Eu estava dando aula para os servitas aqui, e aí eu disse, vocês vejam como é, Nazaré, nossa ministra aqui, é mãe de santo. E as senhorinhas todas me olhando assim na aula, Achou o que ela era pessoal, mãe de... mas a Nazaré, ministra da Eucaristia, ela é mãe de santo? Eu falei, ela é mãe de santo, vejam que coisa. Como isso pode ocorrer, meu Deus Ele do céu? esqueceu do... Isso Esse é... pronome. Isso é um em 1 milhão ou em 1 bilhão, uma ministra da Eucaristia, mãe de santo que você conhece. Até elas despertarem, que eu estava falando do Guido. Isso levou uns 10 minutos. Gente do Rendeu. céu. Fez toda a diferença no negócio, né? fez Ai, mesmo. meu Deus do céu. Então, Nazaré, a gente vai falar muito para entender, né, a vida do Guido e tudo que o Guido tá, enfim, o processo dele, como é que anda. O Guido já é bem conhecido no Brasil e fora do Brasil, mas é importante a gente saber um pouco antes, assim, porque o Guido vem de uma família católica. Sim, Você é uma mulher católica, sim. sempre foi católica. Graças a Deus. Então a gente quer entender um pouco aí como é que foi, assim, como é que foi a infância do Guido, quando é que ele começou a frequentar a igreja. Enfim, Ok. vocês vão entender, deixa eu explicar para as pessoas. O Guido, ele está em processo de canonização. Então, e a Nazaré vai contar todo esse processo, como é que a coisa aconteceu, para a gente entender isso. Isso aí. Então, o Guido, ele nasceu em 22 de maio de 1974, em Volta Redonda, onde minha mãe era médica, obstetra, né? Ele nasceu pelas mãos dela. Mas foi criado aqui no Rio. Existe uma briga entre Volta Redonda e Rio de Janeiro, que Volta Redonda diz que ele é santo de lá, e o Rio de Janeiro diz que ele é santo carioca. Mas ele ele só nasceu lá e foi criado aqui, mas foi batizado lá também, né? Tipo Santo Antônio, né? De Padre de Tem a Lisboa. briga de Santo Antônio, se é de Padre ou de Lisboa, foi aquela discussão lá. Exatamente. Então, o Guido criou aqui no Rio de Janeiro uma criança, eu digo assim, igual às outras. Graças a Deus, sempre muito saudável, muito alegre, né? O Guido tinha muito bom temperamento desde pequeno, sabe? E um traço assim que eu distingo muito da personalidade dele era a comunicação. Ele gostava de conversar com as pessoas, a gente ia à praia, ele saía de barraca em barraca conversando com todo mundo. Enquanto a Ângela já era mais tímida, ele era conversador, entendeu? Gostava de se aproximar das pessoas, de conversar e amava o mar, né? Que honra, porque você tem 3 filhos, né? A Ângela, o Maurício A e o Ângela é a Guido. mais velha, o Guido vem no meio O e Guido o é o Maurício sanduíche, cheio, né? Maurício é o caçula. Então, assim o Guido foi crescendo em Copacabana, né? Onde nós morávamos, frequentando a praia, estudando no Colégio Sacré-Cœur de Marie, na Rua Toneleiros. Ele foi toda a vida de lá. Um outro traço que eu distingo da personalidade do Guido desde pequeno era uma vontade muito firme. Ele sempre teve. Determinado. Lá pelas tantas, que estavam Guidinho, Maurício e Ângelo, os 3 no Sacré-Cœur, a mãe de um amiguinho do Maurício levou esse amigo para o São Bento e me aconselhou a levar o Maurício. Eu pensei, vou levar o Maurício e o Guido também para o São Bento, né? Que é um colégio de excelência. Quando eu comuniquei aos 2, o Maurício aceitou ir para o São Bento e o Guido falou, eu não vou sair do meu colégio. Eu não vou sair do meu colégio. Ele nunca se alterava, mas quando ele dizia não, era não. E eu, de todas as formas, tentei convencê-lo. Como ele gostava muito de mar, de água, eu falei, vou levar para o São Bento, que lá tem uma piscina, para ele ver. Quem sabe ele se anima por causa da piscina, né? Então, eu e o Guido fomos com ele até lá. Conversamos na época com Dom Lourenço de Almeida Prado, que era reitor do colégio. Ele viu aquilo tudo e falou assim, mas eu não quero sair do meu colégio. Dom Lourenço Gostei muito da piscina, mas não quero sair do meu colégio. Dom Lourenço falou assim, em que colégio ele estuda? Eu falei, Sacré-Cœur de Marie. Ele está bem lá? Eu falei, está. Então, deixa ele lá,
Porque se ele vier para cá e tiver um insucesso, ele vai culpar a senhora. O dia que ele quiser vir para cá, nós o aceitaremos de muito bom grado. E aí, na saída do Colégio São Bento, o pai olhou para ele e falou assim: mas você é malandro, hein? Não quer vir para o São Bento para não estudar. Eu quero ver o seu vestibular. Ele devia ter uns 9 anos, por aí ele olhou para o pai e falou: pai, não é só aluno de São Bento que passa no vestibular, não, viu? Olha isso, E já ficou, sabendo o que queria ele. ficou no Sacré-Cœur até o fim do curso. E o Maurício estudo foi? lá. Maurício foi. Foi para o São Bento. Foi, e lá pelas tantas, já quase terminando São Bento, se arrependeu de ter ido, porque o Guido é uma boa vida. Chega sábado, o Guido não tem aula, o Guido vai para a praia. Tem aula sábado. Enquanto eu fico preso aqui estudando, eu falei: Maurício, sai do São Bento. Mas quando falava sai do São Bento, ele não queria sair, entendeu? Então, assim, o Guido concluiu no Sacré-Cœur e fez, ele se decidiu pela medicina, né? Igual o Fez pai, puxou o Guido pai. e passou no primeiro vestibular, não é? Olha. Então eu falei: viu, Guido? Olha aí, ele passou. Quando você fala viu Guido, é para as pessoas entenderem. Porque viu, o marido também É Guido, meu marido também é Guido. Eu falei: viu, Guido? Ó, o Guidinho, para mim, o Guido, que hoje se fala tanto, é o Guidinho, né? E Guido é o pai. Eu falei: Guidinho passou no vestibular. Ele confirmou, então ele tinha, assim, esse temperamento firme de querer uma coisa, querer, determinado, né? Esse traço de comunicação com as pessoas. E como nós somos, graças a Deus, uma família católica, a gente sempre rezou em família, eles, os 3, sempre foram dóceis a ir à igreja. Eles iam à igreja, às missas conosco, fizeram a primeira Eucaristia na época certa, fizeram o crisma, tudo. Eles tinham muito boa vontade, aceitavam de muito boa vontade, sabe? Graças a Deus, né? E lá em casa era frequentada por sacerdotes também, tinha alguns sacerdotes amigos, né? Que iam lá, distingo aqui Frei Inocêncio, por quem o Guidinho tinha grande estima, né? Gostava de ouvir as histórias dele. E assim ele foi crescendo nesse ambiente católico, né? Um ambiente também de muita devoção a Maria. A minha primeira escola foi Nossa Senhora de Fátima, em Volta Redonda, né? E quando eu nasci, o sacerdote que me batizou falou assim: vai chamar Maria Nazaré e nasceu em maio, vou consagrar a Nossa Senhora. Então ele me consagrou a Nossa Senhora e desde pequena eu sempre senti muito a proteção de Maria na minha vida, sabe? Em vários momentos ela mostrou a proteção dela na minha vida. E o Guido foi criado assim nesse ambiente. Meu colégio depois do Nossa Senhora de Fátima foi o Colégio Nossa Senhora do Rosário, que antes de começar as aulas a gente rezava o terço. Então, desde pequena eu me acostumei à oração diária do terço. Imagina se dissesse na escola hoje, hein? Pois é. Antes de começar a aula tem que rezar o terço. Tá doutrinando. Não pode rezar nem Ave Maria. Tá doutrinando, a criança maluquice. Rezava o terço e depois de rezar o terço, antes de cada aula tinha uma oração, não era assim? Enquanto entrava saía um professor e entrava outro, a gente rezava. Era um colégio de freiras, né? Os tempos. Hoje não. Pois é, Mas foi uma hoje beleza. Nem colégio de freira. Nem colégio de freira reza Diga-se de mais. passagem, estão fechando o colégio de freira. Porque não tem mais freira. Pois é, verdade. As freiras estão diminuindo. Outro dia me venderam um colégio no Rio de Janeiro gigantesco, meu Deus do céu, uma quadra inteira de freira. E eu estive lá, infelizmente. E o próprio Sacré-Cœur de Marie não é mais administrado por freiras, né? Não? Não é. Eu não sabia, eu estudei lá. Tem freirinhas lá, mas quem administra são leigos. Eu não sabia. Pois é, agora é assim. Pois é. Mas e aí então, o Guido frequentava, ia para os locais, para fazer as orações, ia à igreja, ia à missa, participava de tudo. Sim. E ao mesmo tempo participava da vida como outro menino, né? Como outro rapaz. Ele tinha um grupo de colegas dele. Ele sempre teve um temperamento muito voltado para os esportes, né? O Guido gostava. Você está me dizendo que ele tinha uma vida normal. Normal, Ele saía com os amigos. Ele estudava, ele saía com os amigos, ele teve as namoradinhas dele, né? Teve até noivo antes de ir para o seminário. Viajou muito pelo Brasil, viajou pelo mundo, né? Então ele teve a vida dele de um jovem comum, não é? De um jovem normal, mas sempre voltado para a religião também. Isso que eu queria entender. Quando você diz um jovem normal, mas assim, você percebia nele alguma característica diferente que você olhava e falava assim, Guidinho tem algo de diferente, ou não? Isso nem passava pela sua cabeça? Não, eu percebi assim, quando ele estava por volta de uns 7, 8 anos, ele teve um dia que eu tinha por hábito colocar meus filhos para dormir.
porque eu achava que era um momento que a gente tinha para conversar, para estar juntos, né? Então eu entrei no quarto dos meninos para colocar eles para dormir, saber como é que foi o dia, lá, aproveitar, rezar, fazer oração da noite, né? E o meu marido, Guido, estava na sala ouvindo um programa que era do Dom João Evangelista Enu. O Guido ouvia sempre a Rádio MEC, Som Infinito, que agora está fazendo até 40 anos, parece, esse programa. E eram cantos gregorianos. Então começou aquele canto e o Guidinho falou assim, que música é essa? O Guido falou, que música é essa? Eu falei, isso, Guido, é um canto gregoriano. Ele, que é um canto gregoriano? Tinha Eu quantos anos? expliquei, uns 8 anos. Eu falei, é um canto-chão. De uma nota só, cantada por monges, mas o que são monges? Ele quis saber, né? Ele sempre foi curioso também. Eu expliquei a ele que eram monges e tal, aí ele ficou quietinho. Dali um pouco eu senti assim que ele estava fungando. Falei, você está gripado, meu filho? Ele falou, não, estou chorando. Você está chorando por quê? Eu estou chorando porque eu vi Jesus. Eu falei, você viu Jesus? Ele falou, eu vi. Eu falei, como é que é Jesus? Ele falou, Jesus é lindo, mamãe. Jesus é lindo. Eu falei, o que mais? Ele falou, mamãe, Jesus falou para mim para eu ser obediente a você e ao Pai. E falou para eu ir à missa, prestar muita atenção no que o padre diz, porque um dia eu vou chamar meus amigos para a igreja. Olha, ele falou isso com 8 anos? Com 8 anos. Então, aí eu falei, meu filho, você quer ir ao banheiro lavar seu rosto? Ele falou, eu quero. Aí eu fui com ele até lá, ele lavou o rosto e voltou para dormir, não é? Então, isso eu gravei. Falei, criança tem uma imaginação fértil, né? Ele podia ter pensado que viu Jesus. Mas daí até ele ter dito que o que Jesus falou, para ele ser obediente, para ele ouvir o que o padre diz, eu falei, eu acho que isso aí... Vai além, né? Vai além, exatamente. Então, realmente, ele tinha muito interesse em ir à missa, interesse em chamar os colegas. Teve um dia que eu, nas minhas orações, estava pensando, meu Deus, eu educo meus filhos na lei de Deus, na igreja, mas não sei assim como são os amiguinhos deles, né? Qual é a direção que eles têm na vida? Como é que eu vou fazer para saber melhor? Isso em oração, conversando com Jesus, né? Então Jesus falou ao meu coração, faça um cenáculo. E eu ainda fui rebelde. Cenáculo, Jesus, chamar jovem para rezar terço? Eles não vão querer. Aí veio de novo, faça um cenáculo. Aí eu falei, tá bem, eu vou fazer. Aí chamei os 3, né? Acho que é o meu. Chamei os 3 e conversei com eles. Eu falei, olha, eu vou fazer um cenáculo aqui em casa e gostaria que vocês convidassem seus colegas, né? Para virem rezar o terço. E fala com eles que eu vou servir uma mesa de lanche depois. Atrair pelo lanche. Vou atrair os jovens pela barriga. Aí vieram. Mas a Ângela que diz assim, eu fiquei impressionada porque eu convidei, o Guido convidou, o Maurício convidou, mas vieram mais os amigos do Guido do que os nossos. Ele tinha um jeito de convencer, né? Então, qual era a diferença de idade deles? Olha, da Ângela para o Guido, 4 anos, e do Guido para o Maurício, 1 ano e 10 meses. Era bem próximo. Bem próximo. Então, assim, eles vieram. E mas aí eu vi mais os amigos do Guido. Eu vi que muitos não sabiam rezar, nem Ave Maria, nem nada. A gente foi ensinando a rezar o terço e tal, conversando, depois partilhando aquela mensagem do padre Gobi, né? E depois, então, a mesa do lanche. Aí era uma alegria só. E eles tinham o quê? O Guido tinha que idade nessa época? Nessa época, uns 15 anos, por aí assim, 14, 15 anos, sabe? E esses meninos, esses jovens perseveraram. Depois eu os convidei para irem ao Grupo Jovem do Bom Pastor, eles foram, muitos fizeram o seminário de vida no Espírito e estão até hoje perseverantes na igreja. Que coisa boa, e fazem parte da Associação Guido Schaeffer, né? Olha, que lindo. Então foi uma coisa assim realmente muito abençoada, a gente fez por um bom tempo esse cenáculo lá em casa. Depois o cenáculo terminou quando eles começaram a se engajar nos movimentos da igreja, o cenáculo mas como deu frutos, né? Mas deu frutos, muito bons frutos. Que coisa. Eu sei. Olha para isso. Vocês se reuniam uma vez por semana? Não, uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês para rezar o terço. Muito legal. Porque se eu paro e penso hoje em dia, vou chamar uma garotada de 15 anos para vir rezar o terço, os amigos assim, mais dispersos do colégio. Jesus amado, se não é realmente para ser, a coisa desanda totalmente. Ai, que ridículo. Vou lá rezar terço, vou não sei o quê. Tem uma coisa assim, né? Mas não, olha. Deu certo. Eu acho assim, porque foi uma inspiração que veio na oração, não é? Sim. E a mesa do lanche, eu fiz uma brincadeira, mas eu lembrei na época que eu fiz um retiro com o padre Robert de Grandes, da Renovação, que ele falou assim... Bem conhecido. Ele falou assim, Jesus cura muito através da mesa do lanche. Ele cura também na mesa do lanche. Eu falei, então vamos fazer essa mesa de lanche, Pronto. né?
E ali a gente batia papo e falava sobre uma opção de coisas e... Os pais eles- iam ou não? Não, iam só os filhos. Só os filhos. É. Pô, que legal isso, gostei É. disso. É uma sugestão, fica a Mas fica a sugestão. sugestão aí para as Sugestão pra mães. chamar né, pras a turma mães. As pra mães casa. que estão assistindo, quando É. e convidar, porque você vê que dá certo, né? Deu certo, Eu tenho muito umas certo. curiosidades das quais eu até sei um pouco, Aham. da Nazaré. Sim. Porque assim, o Guido a gente sabe que está em processo de canonização. Não, mas a gente vai falar mais do Guido. Então, vai falar muito do É porque Guido tem gente ainda. que não sabe, Mas né? Pra de quem conhecer. gerou o Guido, né? Então, assim, a Nazaré sempre foi católica. Então, conta um pouco pra gente da a sua vida de oração, a sua vida no Bom Pastor. Então, a minha vida no Bom Pastor, né? A minha vida no Bom Pastor, eu fui um dia ao Bom Pastor num momento que Mas é para bom também explicar. Tem gente, muita gente de fora, bom, a grande maioria de fora do Rio, fora do Brasil, que assiste o podcast. sei. E explicar o que é o Bom O Pastor. Bom Pastor. O Bom Pastor, quando eu comecei, era um grupo de oração que se tornou depois uma comunidade de aliança, né? Não é a comunidade de Na vida Igreja Nossa Senhora na de Igreja Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, onde eu morava, não é? Uhum. Então, eu estava num momento que eu estava achando assim o meu casamento difícil de ser levado. Embora meu marido fosse um homem muito digno, muito trabalhador, ele era uma pessoa de temperamento difícil, né? Eu digo assim que ele tinha um pavio curto, falando. Então eu estranhava muitas vezes essa característica do temperamento dele, e vou confessar que às vezes me batia assim uma ideia, tô com vontade de ir embora. Pegar minhas coisas, vou deixar esse casamento para trás. Eu conversava muito com a amiga Nara e ela me falou: Nazaré, você está precisando de renovação. Vamos à renovação carismática, vamos a um grupo de Nós renovação. estamos falando de que ano aí? Isso aí deve ter sido o ano de 77, 78. Quando foi em 79, eu fui levar minha filha Ângela para fazer a primeira Eucaristia lá na Nossa Senhora de Copacabana. Sim. E vi um cartaz convidando para o grupo de oração Bom Pastor, que ia começar lá. No início da renovação. Foi no início, no foi Brasil. no o início. início mesmo. É, Porque 78 É, ali início da era o renovação no Brasil. então eu fui lá para a comunidade, né? Lá eu recebi oração e as amigas me disseram: olha, que rezou por mim, o que você está passando é uma tentação do inimigo, você destruir a sua família. Não faça isso, vá para casa, reze. Então eu cheguei em casa, nesse dia eu rezei, pedi uma palavra ao Senhor que elas me mandaram pedir, e caiu um trecho da carta de Tiago que dizia assim: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós, né? Afastai-vos do inimigo e ele se afastará de vós. Então eu comecei a rezar nesse sentido de pedir a Deus que eu fosse ainda mais próxima dele do que eu já era. Porque, como eu te falei, estudei em colégio de freira, rezava o terço diariamente, ia sempre a Santa Missa. Mas eu ainda não tinha feito na minha vida uma experiência de Jesus como salvador de um momento que para mim era angustiante, entendeu? Então foi através da renovação, através de frequentar seminário de vida no Espírito, através de receber o que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que eu fui assim ficando alimentada, fortalecida e compreendendo também que, antes de tudo, Deus me chamou ali para que eu mudasse. Eu achava que eu era muito paciente antes de casar, mas porque eu era a única filha, com os pais muito carinhosos. Então, depois eu vi que eu não tinha essa paciência toda que eu pensava ter e que eu tinha que mudar, né? Eu pedi a Jesus que eu queria amar o Guido com aquele amor que diz São Paulo em Coríntios, que tudo crê, tudo perdoa, tudo espera. Eu falei: Jesus, eu não sei essa forma de amar, você me ensina, né? Então foi através da vida de oração, da contemplação Isso é da legal, palavra. muito importante o que você está muito dizendo, pelo importante. seguinte, porque as pessoas que estão assistindo o podcast estão vendo assim: eu também tenho uma vida de oração, mas tenho uma porção de problema na minha vida. Como você tinha uma vida de oração, mas tinha ali um problemaço. Imagina se você resolvesse ir embora como te deu a vontade. Se você tivesse ido embora, a sua família ia estar destruída. Né? E onde você foi buscar o seu refúgio, onde você foi buscar forças para suportar aquilo, para modificar aquilo, para aquilo, né, ser algo... Saber lidar, não é? Saber lidar com aquilo na oração. Na oração. Então, foi aí que você mergulhou mais na oração e Exatamente. falou: peraí, eu vou transformar isso, eu não vou Exatamente. abandonar tudo e sair correndo. E teve um dia que o Senhor me falou assim, quando eu estava rezando, ele disse: você cuida da alimentação do Guido, alimentação do corpo e da alma, eu não vejo você cuidar. Tá falando do Guido marido. Do Guido marido, né? Uhum. Aí eu
falei, ai meu Deus, como é que eu vou cuidar de alimentar o Guido espiritualmente agora? Então eu li um salmo que me tocou muito, eu falei, vou mostrar esse salmo para ele. Chamei o Guido, falei, Guido, olha, que salmo maravilhoso para você ler. Ele foi falar, agora eu não posso que eu estou saindo para o trabalho, deixa em cima da minha mesa que quando voltar eu leio. É que ele era médico? Né? Ele era médico, aí foi, quando voltou de noite ele leu, eu falei, bonito esse salmo, gostei e tal. Você pode deixar sempre um salmo aí para mim. Aí começou assim. Aí ia começar o mês de maio, eu falei com ele, Guido, a sua mãe é tão mariana, minha sogra era, né? Eu falei, vamos agora no mês de maio rezar o terço, pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, que nos fortaleça, abençoe a família. Ah, vamos. Então começamos, porque ele rezava para um lado e eu para o outro. Aí a gente começou a rezar junto, o terço, sabe? Mas você também teve sabedoria. Você virou para ele e falou assim, minha sogra era tão mariana, tipo, olha, lembra de mamãe. Lembra da mamãe, que ele amava tanto, né? Usou de sabedoria. Aí eu achei interessante que quando acabou maio, ele falou, agora que maio acabou, o que que nós vamos rezar? Eu falei, agora que está entrando junho, vamos fazer a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Aí fizemos todo o mês de junho. Ele gostou. E a partir daí a gente passou a rezar junto, né? E eu lembrei daquela palavra que Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem unidos em oração, eu estarei no meio deles. Eu falei, aonde 2 ou mais estão unidos do que no matrimônio? Que Deus uniu. Eu falei, então a minha oração unida ao Guido é uma oração de poder. Então a gente começou a rezar sempre junto, a rezar pelos filhos juntos e não um de um lado outro do outro. Falei, vamos rezar por nossos filhos juntos, né? Pela vida deles, pela conversão deles, pelas esposas que um dia eles terão, por aqueles que irão dividir com eles a vida, porque a profissão de uma pessoa é muito importante, mas o casamento eu acho que é mais ainda, né? É, claro. Então a gente começou a rezar juntos sempre por aqueles que um dia viriam se unir em matrimônio aos nossos filhos, né? Eu digo que a Ângela se casou com o Beto, que é um genro maravilhoso, é um filho para nós, não podia ser melhor. E o Guidinho escolheu a Santa Madre Igreja, que não podia ter escolhido a esposa mais excelente, né? E o Maurício está casado com a Juliana, que também é um amor de pessoa, muito boa para nós, Então, assim, a oração do casal vale muito, tem muita força, né? E foi nessa oração que o Guido Filho foi criado, e Ângela e Maurício, né? Mas a que ano começou o Bom Pastor? O Bom Pastor começou na igreja em 79, junto comigo. 79. Você começou então no início. Primeira noite você estava por ali já? Na primeira tarde, foi que eu fui para o grupo da tarde. As noites eram proibidas para mim. É verdade, eu me lembro disso. Eu me lembro disso, então eu comecei nunca te via lá de noite. Muito raramente eu ia à igreja à noite, só em ocasiões de festas, né? Mas Guido dizia, à tarde tudo bem, você pode ir, à noite seu lugar é em família. Sim, senhor. Guido é a minha inspiração. São Guido. São Guido, rogai por nós. Adorei. Adorou, né? Não, mas o mais interessante aí, a turma não sabe, mas assim, eu cheguei no Bom Pastor em 82, né? E aí, mas a gente morava na mesma rua. Exatamente. Né? Aí a Nazaré vem morar pro lado de cá na Barra e a gente vai morar agora não foi mais na mesma rua, foi no mesmo prédio da mesma coluna. Prédio, exatamente, é verdade. Isso é muito interessante, né? É verdade. É que a gente não sabia de nada. Deus vai unindo os nossos caminhos, vai unindo, né? É isso mesmo. Mas voltando ao Guido. Voltando ao Guido, Guidinho. Então o Guidinho, vamos falar Guidinho, o filho, cresceu nesse ambiente de oração. Foi. De inspiração, do Espírito Santo passando por ali, tocando o coração da mãe, e a mãe, né, porque você foi guiando e foi conduzindo tudo, enfim. E ele entrou para a faculdade de medicina. Aonde foi a faculdade que ele fez? Souza Marques. Ele entrou na Souza Marques, medicina. E ele concluiu. Concluiu lá, se formou, fez o curso de, como é que a gente fala? Residência médica, né? Na época que ele terminou medicina, ele fez concurso para 3 residências, passou nas 3. Porque tudo ele se que o Guido... no pai para ser médico? Como é que foi ele? É assim, outra coisa que eu observava nele era o amor ao próximo, né? Um dia pequeno, uns 5 anos, por aí, ia saindo da praia, ele falou, mamãe, quando crescer eu vou querer ser salva-vidas. Falei, meu filho, por quê? Para ajudar as pessoas que estão se afogando. Eu falei, que coisa bonita, Guido. Muito linda essa profissão que você escolheu. Mas aí, quando ele estava assim, com uns 15 anos, mais ou menos, a minha sogra teve um câncer de intestino.
E ele falou, não, mãe, eu vou ser médico para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Tenho muita pena dos doentes, pena da minha avó. Mas graças a Deus que a avó dele se recuperou, ainda viveu vários anos após esse episódio, né? Aí ele fez medicina e tudo que o Guido fazia, Guido filho, nisso ele puxou o Guido pai, porque o Guido também fazia tudo com muito amor, com muita dedicação. Ele era uma pessoa em profundidade e o Guido filho também. Então ele estudou medicina com muito amor. Ele foi da Souza Marques, foi excelente aluno. Quando se formou, fez residência médica, ele passou para o Hospital da Aeronáutica, para o Hospital Miguel Couto e para a Santa Casa da Misericórdia. Então o pai falou para ele, meu filho, vai para a aeronáutica, porque militar nunca atrasa salário. Ele falou, é verdade, meu pai, mas eu vou para a Santa Casa da Misericórdia, porque eu gosto de lá. O pessoal da Souza Marques fazia, não é internato, não, qualquer coisa antes, que agora eu me esqueço o nome, eles fazem lá, quando são ainda estudantes. Eu gosto muito dos professores, do ambiente de lá, eu vou para lá. Aí o pai falou, tudo bem, porque o Guido nunca, na parte de carreira deles, foi assim, positivo, né? Tanto que cada um lá em casa fez o que quis. O Guido pai não era de um hospital, ou era? Era, o Guido era da Fundação Oswaldo Cruz. Ah, do Oswaldo Cruz. E também do Hospital de Bom Sucesso e o Hospital Getúlio Vargas na Penha. Ele trabalhou nesses três. Porque antigamente a Fundação Oswaldo Cruz era Instituto Oswaldo Cruz, era privado. Depois que se tornou parte do Ministério da Saúde, aí ele teve que sair de um dos empregos. Ele saiu do Getúlio Vargas. Mas ele trabalhou nesses três. Não podia ter três, né? Não podia ter três. Houve um momento que não podiam ter três que fossem públicos, né? Sim. E no caso, quando a instituição passou a ser do Ministério da Saúde, passou a ser tudo público. Aí ele tinha que renunciar a um... Mas quem já estava lá devia ficar, né? Exatamente, porque ele estava há 32 anos lá. Não é? Então ele saiu no fim do caminho e todos esses anos de previdência ele perdeu. Que ele contribuiu para se aposentar no Estado, né? Mas enfim, são coisas, né, do nosso país e da vida. Pois é. Então o Guidinho fez esses concursos, foi então para a Santa Casa da Misericórdia e ele frequentava o Bom Pastor, ele frequentava a Canção Nova, que ele gostava muito, sempre foi de levar amigos. Quando o Padre Jorjão o conheceu, viu nele a capacidade de ser um jovem que atrai outros jovens. Liderava, né? Liderava. Essa força. Então ele convidou o Guido para abrir um grupo de oração lá na Nossa Senhora da Paz. Ele até rezando, ele falou para Jesus, Jesus, está no ano de eu terminar o meu curso, como é que eu vou coordenar um grupo de oração? O Padre Jorjão pediu. Ele disse que rezou, silenciou e Jesus falou para ele, vai que dos teus estudos cuido eu. Então ele foi, né? E foi muito bem aprovado na faculdade, passou nessas 3 residências e ficou lá com o Jorjão liderando o grupo que foi bem cheio de jovens por muito tempo, né? Como é que chamava o grupo? Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. É que tem até hoje, né? Se reúne, mas agora no Colégio São Paulo à noite. Acho que às quartas-feiras à noite, eu não sei bem. Mas assim, como eu estava dizendo, né, o Guido foi caminhando, né? Foi caminhando. Ele fez os exercícios espirituais de Santo Inácio, aplicados pelo Padre Javier Enciso, né? Que eu tinha feito também, falava sempre para ele da excelência, que eram esses exercícios de como... Ou seja, ele não só continuou firme, como ele foi aprofundando o estudo dele, a oração, né? Ele foi aprofundando o estudo, a oração. Nos exercícios espirituais, ensinam a gente a ter um cantinho de oração na casa e você todo dia se aplicar, ir lá naquele horário e ficar lá, pelo menos meia hora, 1 hora, né? E não sair enquanto não terminar o seu prazo, né? E ele fazia isso. E ele fazia. Eu tinha o meu cantinho de oração que eu já ia. Um dia, quando eu acordei, que eu fui lá, estava ocupado. Estava o Guidinho lá, né? No meu canto. Se apropriou do meu canto de oração. Falei, agora tem que esperar ele terminar. E os outros 2 filhos, o Maurício e a Ângela, também faziam isso? A Ângela veio fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio agora há pouco. Mas o Maurício começou, mas não terminou. Porque diz ele que ele começou até depois da morte do Guido, né, do irmão. Ele dizia, Padre Javier me compara muito com o Guidinho, não tem condição. Deixa eu seguir meu caminho. Vamos lá. Então, tem idades muito próximas também. É verdade. Eu sei que nesses exercícios você aprende a ter muita disciplina em oração, você aprende a fazer oração contemplativa, na qual você participa do evangelho que está lendo.
né? E quem quiser pegar esses exercícios, você sabe como é que faz para ter acesso a esses exercícios? Eu não sei. Tem que procurar um grupo que faça, que aplique. Agora, Padre Javier até foi para São Paulo, né? Eu não sei quem está fazendo, se Marlene continua liderando junto com aquela menina. Mas é só que também procurar Tem os muita gente exercícios que faz. espirituais. Tem muita gente que exercícios espirituais de Santo de Inácio. Santo Inácio. É. Tá. Tem na vida cotidiana e tem retiros também, não é? Legal. Tem uns de silêncio também. É, né? esses retiros são de silêncio. Eu Silêncio. sempre Gente, eu assim, fui uma vez no retiro de silêncio, me deu uma agonia. Eu não conseguia, eu falava assim, gente, olha que eu não sou daquelas... Até porque a comida é um pouco racionada também nesses retiros Eu de não me silêncio. lembro da É mais comida. contemplação. O que me lembra é que eu tá? queria partilhar as coisas e... É tudo silêncio. é. Fica quieta e voz A gente interior. ficou, eu fiz muito com o Padre Javier uma semana, né? É uma semana em silêncio, mas é muito bom. Você muito sai bom. de lá restaurada, né? Exatamente. Não pode ter WhatsApp também. Não pode ter Mas WhatsApp, nada. O que eu gosto dentro da Igreja Católica é assim, uma das coisas de várias, eu gosto de tudo, né? Mas assim, existe, quem quer e seguir por um caminho mais da contemplação, do silêncio, existe a possibilidade. Tem os exercícios, tem os retiros. Quem quer a renovação carismática, tem Também o Opus Dei, que tem outra linha. Você tem várias linhas. Tem. Várias linhas Mas que quer que você eu te pode diga uma escolher. coisa? Eu E acho que que no no final junta no mas no mesmo final tudo de leva a tudo, Deus, né? assim, claro, mas de tudo isso daí que a gente já passou por todas essas linhas, eu acho que ter a experiência de todas as linhas é importante. Porque eu já vi, por exemplo, o Padre Jonas falar muitas vezes que é uma pena as pessoas passarem anos na igreja para depois alguém propor para elas um seminário de vida no Espírito. O seminário de vida no Espírito é uma coisa riquíssima, que te ensina a ação do Espírito Santo na sua vida de um jeito que tem gente que vive e morre e não sabe o que tem. É verdade, Não, e até você ver aonde você se encaixa melhor, né? Você vê, a linha, por exemplo, a linha do Opus Dei, eu me encaixo bem ali nessa linha, tem tudo a ver comigo, que eu não sei o que, aí você vai, não, eu sou renovação carismática, eu gosto mais dessa linha, e por aí vai. Mas é a riqueza da igreja, né, que eu acho. O Espírito sopra onde quer e vai soprando em todas essas áreas e vai tocando os corações. Exatamente. É porque sabe que cada um tem uma característica, um temperamento, uma forma de enxergar o mundo. É e vai verdade, agindo, sim. né? E aí, voltando a falar do Guido, ele se formou. Ele se formou em médico, fez a residência médica mas ele e trabalhou como médico 8 anos. Ele chegou a trabalhar Trabalhou como médico durante 8 anos na Santa Casa da Misericórdia. Ele era staff do professor Clementino Fraga Filho e trabalhou no consultório também do professor Milton Arantes Reis, porque o Guido fez clínica geral, especializada em gastro, né? Ele era gastroenterologista. Então, o Guidinho era gastro? Era gastro, Então, ele, falando a respeito dos exercícios de Santo Inácio, teve um dia que ele estava contemplando o Evangelho do Jovem Rico, né? Então ele se colocou lá no meio e aí ele sentiu Jesus dizer para ele o que disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens e segue-me. Aí ele fez um silêncio, falou: olha, Jesus, eu usufruo de bens, mas eu não tenho nada no meu nome não, viu? Os bens estão em nome dos meus pais. Não dá para vender. Não dá para vender. Não posso vender. E fez o silêncio dele. No que ele fez o silêncio, ele viu diante dos olhos dele o diploma dele com o nome dele. Ele falou: eu não tenho nada em meu nome. E Jesus mostrou: tem. Tem o seu diploma. Então, o que ele sentiu no coração naquela hora? Que Jesus estava pedindo a medicina dele. Então, dias depois, ele estava na Santa Casa da Misericórdia e ele viu passar uma irmãzinha de Madre Teresa de Calcutá, ele correu atrás. Eu falei: irmã, eu sou médico aqui da Santa Casa, a senhora está vendo, né? Eu queria saber se vocês estão precisando de médico. Ela falou: meu filho, é tudo que a gente está precisando, um médico para nos ajudar. E falou: então eu gostaria de ajudá-las, só que eu tenho um horário a cumprir aqui. Quando eu sair da Santa Casa de Misericórdia, eu vou me encontrar com vocês. Aí combinaram tudo, e ele começou assim, saía da Santa Casa, ia com as irmãs, iam pela rua, atendendo as pessoas, ele ia vendo o que tinha, medicando, muitas vezes levava amostras, outras vezes comprava os remédios, e aí ele começou a fazer esse atendimento aos pobres de rua. Quando precisava e podia, ele levava para internar na Santa Casa. Quando não, ele procurava um outro hospital, mas muitas vezes eles eram recusados porque os irmãos de rua
não têm, às vezes, documentação, É muitas vezes verdade. são alcoólatras, estão drogados e os hospitais não aceitam. Então ele começou a sentir necessidade de criar um local onde esses rejeitados pudessem ficar, que precisassem. Então, como ele tinha um grupo jovem lá em Ipanema, ele combinou com os jovens de Ipanema de montarem na casa das irmãs de Madre Teresa, lá na Lapa, No centro da uma cidade. enfermariazinha. Então se juntaram, se cotizaram, compraram cama, compraram colchão, compraram lençol, fizeram uma pequena enfermaria para os Como Madre irmãos. Teresa fazia, né? Exatamente, Aquela coisa bem simples bem ali, mas ia simples. atendendo. E atendendo e deixando ali aqueles que precisavam, que não tinham condição de ficar na rua, né? Ele fez vacinação para os irmãos de rua também, porque ele notou que muitos tinham hepatite. Então, ele conversou com o professor Milton Arantes Reis, que conseguiu, e fizeram vacinação dos irmãos de rua de hepatite. Até foi filmado, acho que pela TV Bandeirantes. Eles fizeram um filme dessa vacinação dele, entendeu? Uhum. Então ele foi se interessando assim cada vez mais pelo irmão de rua, Ele dizia, eu tenho muita pena do doente, mamãe, porque é uma pessoa que está em sofrimento, mas ainda do doente pobre, porque ele não tem como se tratar. Verdade. Então ele se dedicou realmente e ele dizia assim, cada vez que eu me aproximo de um doente, eu sinto Jesus me dizer, vinde bendito de meu Pai, porque eu estava doente e você me visitou. Então aquilo, ele falou, para mim, verdadeiramente o doente é Jesus. Eu me aproximo dele como se estivesse me aproximando de Jesus. Ele tinha essa consciência, Tinha essa né? consciência. E ele era noivo nessa época? Era. Namorava, ficou noivo, né? Casamento marcado para o dia 12 de outubro. Caramba. Tinha uma data. É, a data. Mas aí, diz a enfermeira da Santa Casa, que quando elas tiveram a notícia que ele ia entrar para o seminário, e ela foi dar então para os doentes que muitos choraram. Vamos perder nosso médico, choraram. E como é que ele sentiu que era para entrar no seminário? Ele foi sentindo Porque esse ele ia apelo. partilhando tudo com vocês em casa. Ele ia sentindo, mas isso de entrar para o seminário ele não falou logo não. Não, ele ficou meio ficou quieto, refletindo no coração, dizendo, não, isso não é comigo, não. Eu falei, acho que no podcast do Padre Tiago, que eu falei isso, mas acho que eu nunca te falei isso. Eu, grávida do Rafael, como a gente morava lá em Copacabana, né? A gente era vizinha de rua, eu ia à missa todo dia na Nossa Senhora de Copacabana e depois fazia adoração ao Santíssimo. Num desses dias, durante a semana, eu indo à missa, tinha aquela escadaria mas não a escadaria principal, aquela lateral, que dava para os elevadores. Eu sei. Mas que dava para a rua. O Guidinho, vinha descendo e eu entrando. Aí ele, oi, Kenny. Eu falei, oi, Guido, tudo bem? Quando eu passei por ele, eu parei. Aí eu virei e falei assim, Guido. Aí ele virou pra mim e falou, oi. Eu tava com o terço na mão, ele também. Aí eu falei assim, Guido, ele, oi. Eu falei, você já pensou em ser padre? Aí ele parou, me olhou assim. Aí ele riu. Aí ele abaixou assim a cabeça, riu, fiz assim a cabeça. Eu tô discernindo exatamente isso. Aí ele falou assim. Aí ele falou, obrigada pelas palavras. Uma coisa assim que ele disse. Aí eu falei, você desculpa, eu só falei porque foi uma flecha no meu coração pra falar. Foi uma coisa assim, fala agora. Aí eu, no impulso, falei. E aí ele falou, mas a cara que ele fez foi muito engraçado, porque ele olhou, ele fez assim, tipo, obrigado, senhor, tá falando aqui pelas pessoas. Foi mais ou menos assim. Aí eu saí, subi, eu falei, que engraçado, né, eu ter falado isso. E saí. Aí depois, quando eu soube que ele entrou pro seminário, era mesmo. Era isso mesmo. Não tava maluca. Não. Então, ele disse que a primeira vez, depois, conversando com a gente, ele sentiu quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, naquele encontro das famílias, que o Papa olhou para ele, olhou dentro dos olhos dele, e aquilo tocou. Aí o Samir ainda brincava, como que o Papa olhou para você, Guido? Era tanta gente, ele estava a quilômetros do Papa, o Samir, um colega dele. Um amigo dele. Eu falei, não, mas ele não estava distante do Papa, porque ele fez parte do coral que cantou para o Papa, e esse coral estava no altar, lá do aterro, né? Sim. Temos até foto do Guido no coral do aterro, né? Então, ele disse que essa foi a primeira vez que ele sentiu o chamado, quando o Papa olhou para ele. Mas ele sempre se iludiu, não, isso não é comigo, não sou eu. Não, nossa, vou fazer medicina, estou fazendo medicina. Não, eu vou casar, né? Até que nós fomos a Roma, no ano jubilar, 2000, e depois que terminou a visita às capelas, aquelas igrejas santas, né? Ele quis ir a Paris, a Rio de Bac, que ele nunca tinha ido, nós fomos a Paris, Medalha Milagrosa. Depois nós fomos a Lourdes, chegou em Lourdes, ele ficou encantado, a gente ia passar 3 dias, ele pediu para ficar uma semana.
lá Foi uma viagem em rezando. família. Foi eu, Guido e ele. Ah, tá. Maurício estava trabalhando, não podia, e Ângela também não foi. E aí depois nós fomos para Portugal, Lisboa, né? E fomos a Fátima. No dia que voltamos de Fátima, ele chamou a mim e ao pai para falar. Ele falou: olha, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu vim sentindo um chamado desde tal época assim, mas eu penso, não é comigo, eu estou fazendo confusão, eu sou médico, eu vou casar, não, isso não é comigo, mas agora, nesse período que a gente viajou, que eu tive nesses santuários todos em oração, o Senhor me confirmou que realmente o meu caminho é esse, e eu quero ser padre. Aí meu marido falou: tudo bem, meu filho, você quer ser padre? Então seja o melhor padre possível. Muito bem. É. Né? Eu falei: olha, Guidinho, você pode estar fazendo confusão, hein? Você teve com certeza? Papa, você tem certeza? Olha que você tem uma carreira médica pela frente, com 3 professores te disputando, que era o Clementino Fraga, o Milton Arantes e o Castelo Branco. Falei: quem vai à roça perde a carroça, hein? E olha só a noiva, uma menina maravilhosa, uma dentista, trabalhava com ele na casa de Madre Teresa, né? Eu falei: acho que vocês são um casal que dão tão certo. Pensa bem, meu filho. Ixi. Não, mamãe, eu tenho pensado, eu sei que é. Aí eu acho assim que eu fui um pouquinho advogada do diabo junto a ele, mas a minha cunhada disse que é importante ter alguém que faça um contraponto, né? É Então, às verdade. vezes eu colocava assim umas coisas para ele: já pensou, Guido? Teve um dia que eu falei: Guido, você gosta tanto de ar-condicionado, né, meu filho? Mas o dia que você for ser pai, não vai ter ar-condicionado. Ela foi pegando os pontos astrais, você tem certeza? Tem certeza? É, Olha a medicina, é, olha sua noiva, é. Olha o olha, ar-condicionado. olha o ar-condicionado. Não vai ter Mas isso é ar-condicionado, não. importante, até para ele ter certeza das dificuldades que vai Vai encontrar, enf- isso é isso eu falei: mesmo. a vida de um padre, eu sei porque eu trabalho com os padres há muitos anos, Não é mole. não é mole, Guido, não é mole. Pensa bem, não é aquela Roma bonita que você viu, aquelas missas, mas não é só isso, E é nem lá é também. mole. Nem lá é mole, É. né? É. Aí ele foi, eu falei: você não é rico, mas você vai empobrecer, viu, meu filho? Eu falei: minha mãe, mas Jesus empobreceu muito mais por mim, por que que eu não posso empobrecer por ele? Eu falei: pode, vai. Vai que você tá certa. Então lá foi ele, né? E ele fez um ano de discernimento, porque quando chegou aqui a gente foi conversar com Dom Homer. Ele estava com quantos anos nessa época? 2000, né? Ele é de 74, 26 anos. Ele foi conversar com Dom Homer, e Dom Homer falou para ele fazer um ano de orientação lá no seminário. Se ele quisesse, depois voltasse, aí Dom Homer deu as diretrizes para ele fazer filosofia no Mosteiro de São Bento, para ele ficar em casa e cuidar dos pobres. Foi como ele começou a sentir a vocação maior, né? Para ser livre, para se dedicar a esse trabalho de cuidar dos doentes e pregar o evangelho, né? Então, assim, ele fez a filosofia no Mosteiro de São Bento. Quando terminou, ele foi falar com o cardeal, que na época era Dom Eusébio. Ele falou: Dom Eusébio, fiz, tal, agora está na hora de eu entrar para o seminário. Aí Dom Eusébio falou: meu, você fez? Mas eu estou gostando desse seu trabalho como médico lá na Santa Casa, esse trabalho voluntário. Eu quero ir lá conhecer, marca um dia para eu ir lá na Santa Casa. E aí Dom Eusébio foi à Santa Casa da Misericórdia, ele visitou as enfermarias, esteve com os doentes, depois celebrou uma missa lá, foi um evento bonito. Aí Dom Eusébio falou para ele: você não vai para o seminário agora não, porque só precisam 2 anos de seminário, você vai continuar fazendo o seu apostolado junto aos doentes e estudando no Mosteiro de São Bento. Aí, quando você terminar o 2º ano de teologia, você vai para o Seminário São José. Então, ele fez o 1º e o 2º no São Bento, aí pediu para ir para o Seminário São José. Quando ele foi, o reitor lá do São Bento disse assim: hoje nós estamos perdendo o nosso melhor aluno para o Seminário São José. E embora ele tivesse feito o 1º e o 2º ano, eles deram a ele o título de bacharel em teologia. Porque ele tinha feito várias cadeiras com brilho, sabe? Então ele foi para o seminário, fez o 3º ano, estava no 4º ano. E Quando ele morreu, continuava exercendo a medicina? Quando foi para o seminário não pôde aí- mais, porque aí fica interno, né? Sim. Aí ele exercia lá no seminário com os seminaristas. E aí ele foi com 3 anos de seminário? 2. Não 2 chegou anos a de seminário. 2. Ele ficou 1 ano, vamos dizer, ele ficou o 3º ano todo e até maio do 4º ano, quando ele faleceu. E Isso foi que ano? Foi? 2009. Ele 2009. faleceu dia 1º de maio de 2009. E ele estava com? Ele estava com 34 anos. O
o reitor do seminário, na época, disse que teve que pôr um cartaz: proibido consultas ao doutor Guido, porque os seminaristas tinham uma gripe, um espirro, uma coisa, iam atrás dele, né? Ele não Um deixava de estudar. médico, um médico ali dentro, todo É. mundo queria saber, ó, Ser tô com uma dor atendido. aqui, ou dor no olho, dor no pé, dor no... Exatamente. Né? É. Então ele estaria perto de 50 anos agora. Sim, se ele tivesse aqui conosco, ele estaria com 48 anos. 48. É. E ele foi no dia 1º de maio de 2009. E como é que foi ali? Porque tem uma foto dele, tanto é que a foto do santinho dele, ele pegando onda, né? Ele surfando, santo surfista, as pessoas sempre chamam ele assim. Ele morreu justamente na praia, né? E como é que foi? Assim, tinha um amigo dele, o Eduardo Martins, que a gente chama de Dudu, que ia se casar no dia 2 de maio, de fato se casou, né? Então o Dudu teve a ideia de fazer a despedida de solteiro, um surf. E aí chamou o Guido. Como era 1º de maio e era feriado, ele tinha saído do seminário, tinha assistido a Santa Missa, tinha feito a adoração e depois foi para casa. Aí o Dudu chamou ele e falou assim: mas a minha prancha está com defeito. Tinha lá um não sei o que, o strep, não sei o que lá. Não tem problema, eu tenho uma nova aqui, eu te empresto. Vem, vamos, eu quero que você vá dar uma bênção na minha casa, né? E aí ele foi, até o meu marido falou: não vai não, meu filho, fica aqui conosco, conversa com a gente. Ele falou: pai, mas o Dudu pediu, ele vai casar amanhã, quer que eu dê uma bênção na casa dele, eu vou e depois do almoço a gente conversa. Então ele foi ele, Maurício, mais outros, né, e o Dudu, e sempre eles fizeram como de costume, quando chegavam na praia, rezar, agradecer a Deus pelo dia, pelo mar, por tudo. Aí a turma falou: vamos cair. Ele falou: podem ir que eu vou depois, vou ficar mais um pouquinho aqui na areia. E os outros caíram e ele ficou. Lá pelas tantas, Dudu falou: Guido está demorando. Olhou para trás e viu que ele estava se afogando. Aí correu lá nadando e tirou e pediu ajuda, e vieram os bombeiros, tentaram reanimá-lo, mas ele veio a óbito, né? Aí levaram para o hospital Lourenço Jorge, que ele trabalhou quando estudava medicina, ele foi interno lá. E foi então decretado o óbito, aí o corpo foi para o Instituto Médico Legal, né? Porque quando morre assim na rua, eu não queria, até liguei para um médico, amigo do médico legal, falei: eu não quero que meu filho vá, não vai. Eu não quero meu filho numa mesa de necrópsia. Ele falou: para, mãe, deixa aí. Ele não vai sentir mais nada, deixa aí. Quem falou isso? O médico. O médico. Deixa aí, vai que amanhã qualquer coisa, haja alguma dúvida, aí vão retirar seu filho Deixa aí, mãe. Aí eu deixei, né? Tinha que deixar. E o Instituto Médico Legal disse que como vocês souberam? Nós soubemos porque o Maurício, o Maurício depois que ele morreu, Maurício estava junto. Eles vieram para casa e deram a notícia, né? Aí lá o Instituto Médico Legal disse que ele levou uma pancada contundente na nuca, perdeu os sentidos e se afogou. Então, alguma manobra. Ele tem um amigo, Rodrigo Rezende, que é médico também, é surfista até de altas ondas. Ele disse: eu não acredito que tenha sido a prancha do Guido, deve ter sido a prancha de outro surfista. Eu falei: mas outro surfista teria socorrido ele. Ele falou: nem sempre, Nazaré. Mas como foi, porque foi, enfim, também, né? É coisa que já passou e isso aí. E eu acho que foi do agrado de Deus, não é? Porque nada acontece sem a permissão dele. E o Guido era um fruto maduro que Deus colheu, não é? Exatamente. E depois os amigos dele vieram me dizer: Nazaré, sabe que... E amigos diferentes, uns daqui, outros lá de Niterói. Sabe o que o Guido me falou? Que se Jesus permitir ele escolher, ele quer morrer no mar. Porque o mar fala muito de Deus para ele. Então eu falei: ele era tão amigo que Jesus deixou ele escolher. Ele disse que queria morrer no mar, não é? Pois morreu no mar. E na ocasião, então, a ex-noiva dele, porque não era mais, me telefonou para dar os sentimentos e tudo. Ela falou: Nazaré, repara que ele morreu fazendo aquilo que ele mais gostava quando ele estava de folga, surfando. Ele devia estar feliz e ele foi para o céu. Eu falei: é verdade. E segundo o padre Javier, no caixão, ele estava com um sorrisinho. E estava mesmo, né? Tinha um leve ar de sorriso, né? Mas eu acho que esse sorriso é porque ele deve ter visto Jesus antes de ir mais uma vez. E porque é interessante também que a Ana Luísa, que acompanhou muito o Guido em determinado período da vida dele, ela anotava tudo que ele dizia.
Ela disse que um dia foi pegar o Guido lá na minha casa, em Copacabana, para levar. Engraçado, ela anotava por quê? Porque, assim, engraçado isso, Ninguém né? anota, né? Ninguém Não, anota o mas que um ela, não- amigo ela me diz, o que mostrou o uma... diário dela. Ela via alguma coisa diferente nele. Diferente nele, É. é. Aí ela falou assim: um dia o Guido desceu, ela ia levá-lo na rodoviária para ele ir para Friburgo nos encontrar. Aí ela disse que o Guido estava assim, resplandecente. Ela falou: Guido, o que que foi? O que que você está assim? Está até brilhando. Ele foi e falou: sabe o que, Ana Luísa? Eu sonhei com Jesus e nesse sonho, Jesus dizia assim para mim: Guido, suas palavras muito me agradam. Me dava um abraço e me estendia uma prancha. Eu acho, sabe, Ana, que ele está confirmando o meu ministério com os surfistas, porque ele evangelizava os surfistas, né? Mas depois eu fiquei pensando, eu acho que Jesus estava dizendo a maneira como eles iam se encontrar, né? Também tudo eu acho, porque Sim, Jesus deu claro. essa prancha para ele, mas foi com a prancha que ele foi ao encontro de Jesus, né? Foi exatamente com a prancha. É. Que São coisa, e os- assim, é, e com a sua fé, com a sua oração é o que sustenta, porque muitas mães no momento desse se desesperam, né? Uma é, família se destrói, fica uma confusão generalizada. Mas a gente que te conhece, a gente sempre viu que, óbvio que te doeu muito, muito, mas você sempre teve de pé é, e você sempre falou com muita assim, foi o dia que Jesus chamou o Guidinho, você sempre falou assim, é, na certeza que ele vive, eu né? tenho, É isso. eu tenho essa certeza e a minha fé muito me ajudou, a minha vida de oração muito me ajudou. Lá no Bom Pastor a gente faz a liturgia das horas e lê o ofício das leituras. Quando é dia de São Luís Gonzaga, tem a carta que ele escreve para a mãe dele antes de morrer, né? Que ele contraiu a peste naquela época na Itália, ele sabia que ele ia morrer, então ele escreveu para a mãe. E ele começa pedindo: não chores como morto aquele que vive diante da face de Deus, né? E ele diz assim: nossa separação será breve, teremos uma eternidade para juntos felizes louvarmos a Deus no céu. E pedia que considerasse a partida dele como um feliz benefício. Quando Guido morreu, a carta me veio inteira na mente, sabe? O Espírito Santo me recordou, né? Falei, então não tem que chorar como morto. Choro, sim, chorei muito, né? Saudades a gente Isso. sente, né? Sente saudades, Claro. mas sabe que é passageiro, sabe que vai reencontrar. O inimigo da minha alma me tentou muitas vezes, sabe? Às vezes eu estava rezando, falei, para que você está rezando? Seu filho está morto? Quer dizer, morto ele não está, seu bobo, ele está vivo. Porque ele morreu com Cristo, ele vive com Cristo. Ele sofreu com Cristo e com Cristo ele está reinando e não venha me amolar. Muito bem. Põe ele para correr. É isso aí, corre daqui. Corre daqui que você não Aqui tem tem nada mulher de comigo. oração, rapaz. Eu Hein, que quê? Não, não vai me jogar para baixo, não. É isso aí. Eu me lembro também que a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi na sua casa, lembra? Nós Foi. levamos e que você deu a faixa dele e que foi entregue ao Eu estava com o Santuário de Rafael Fátima. recém-nascido, É. Pequenininho. Eu tava... Não, foi Isso. 2008? Não, 2009. Não, 9. perdão. Eu estava com a Maria Antônia, dia 1º de maio. Eu estava no final da gravidez com a Maria Antônia recém-nascida. E aí eu não podia ir, o Bertaldo exatamente. foi. Foi lá em casa levando Foi a imagem de a Nossa imagem Senhora. Eu peregrina. estava ainda E aí toda... você pegou a faixa dele e a faixa foi entregue em Fátima. É, Você porque entregou a faixa dele de a faixa de seminarista. seminarista, da Batina. Isso. E o pediu pra irmão, gente o entregar irmão em Fátima. Antônio, não, foi o irmão Antônio que entregou em Em Fátima. foi o irmão Fátima. Antônio, Foi. E foi tá isso. entregue O irmão lá mesmo. tá Eu lá, conferi, tá lá. É porque a lá. gente estava junto, não é? E a gente pediu até para ver se devolvia para cá, e o cara Eles falou não não. E devolveram. entregou a Nossa Senhora de Nossa Senhora. O Dom Roberto escreveu para lá pedindo. Não que vão devolver. Não, eles disseram que não devolvem. Não devolvem. Mas tá em ótimas mãos. Não, Tá? foi o que Sob eu pensei. auspícios de Nossa Senhora. Mas já Quando que deu a virgem, deixa lá, né? Também vai fazer quando o quê? aconteceu isso com ele, eu pensei, foi em Fátima que ele disse para nós que queria ser padre. Então vou mandar essa faixa para lá, para Fátima. Aí depois, quando eu fui chamada por causa do processo de beatificação, o Dom Roberto falou, toda a roupa dele, tudo tem que estar lá. A batina dele, quero a batina dele completa. Eu falei, completa não vai poder ser, tá faltando a faixa. Tá faltando a faixa, o que a senhora fez com a faixa? Aí eu falei, ele faixa tá em escreveu Fátima. com carimbo da arquidiocese pedindo a devolução. Eles responderam que não devolviam. Que se algum dia a gente quisesse, podia emprestar, mas que tinha que ser devolvido para Ixi, Fátima porque pertencia a Fátima.
Tá Foi lá. dado. Foi tá dado, bom. tá dado. Acabou. Se bobear, quem assinou a carta foi nosso querido Marco Daniel. E como é que É. foi? Como é que surgiu essa história dele, do processo de canonização? Como é que Então. começou isso? Começou assim, eu digo que desde a missa de corpo presente dele, não é? Que foi uma missa celebrada por Dom Orani, Dom Antônio Augusto e Dom Wilson Juncker, né? É. E mais 72 padres, e a igreja repleta de gente, né? Eram umas 2.000 pessoas, tinha gente por lá de fora. Foi uma missa, assim, se eu posso dizer, vai dizer uma mãe que o filho está ali morto, mas foi uma coisa assim, parecia o céu na terra, né? Foi maravilhosa. E quando o corpo dele saiu, as pessoas aplaudiram e gritavam santo, 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 né? E depois começaram a relatar para Dom Orani coisas que o Guido tinha feito. Eu recebi, ele teve muitas missas que me chamaram depois para participar em várias igrejas, e as pessoas vinham me falar: seu filho fez isso por mim, seu filho fez aquilo para minha família, seu filho. Coisas que eu nem sabia, porque ele não contava as coisas que ele fazia assim para gente, não é? Aí Dom Orani, ouvindo os relatos, as coisas, ele sentiu moção de pedir o processo de beatificação, mas a igreja pede 5 anos, né, para abertura, para que a poeira baixe, para ver se continuam dizendo que é santo. Ele foi enterrado no jazigo de família, no cemitério São João Batista, e as pessoas corriam para o jazigo, e começaram a pedir missa lá no jazigo. Aí começou a ter missa no jazigo dele. Era bem concorrida a missa lá no cemitério, né? E aí, passados 5 anos, foi feito o pedido a Roma, enviaram documentação dele, Roma aceitou, deu nihil obstat, né, nada contra. E o processo começou a nível de arquidiocese, correu aqui, e foram ouvidas mais de 40 testemunhas, né, com o juiz. Porque aí faz vamos colocar assim, essa investigação, né? É uma investigação. Para conversar com todas as pessoas e tudo que tem disponível para ver realmente se aquela pessoa tem o ar de santidade para dar continuidade, não é isso? Exatamente. Eles entrevistaram pessoas que conviveram com ele na infância, na juventude, nos colégios, na faculdade, no trabalho, empregados nossos da casa, empregados do prédio, todo mundo foi chamado para depor sobre ele, entendeu? Diante de um juiz eclesiástico, né? Sim. E o processo foi aprovado aqui, encerrado aqui, e agora está em Roma. Está sendo analisado em Roma, eles acabaram, nós não, de fazer o que eles chamam de positio. A fase em que o processo está, essa positio dele foi encerrada, está aguardando para que um grupo de cardeais analise e diga se as virtudes dele forem em grau heróico, né? A paciência, a caridade, a fé. Se eles concordarem que foi em grau heróico, ele aí é declarado venerável. Hoje ele é o quê? Hoje ele é servo de Deus. Servo de Deus, isso. Quando então, primeiro é servo de Deus quando começa esse processo da investigação. Depois se torna venerável. Venerável quando passa por essa análise da positio, dos cardeais. É o primeiro passo em Roma. Aí depois dessa... Na congregação dos santos, né? Na congregação dos santos. Depois dessa fase, se ele for declarado venerável, eles vão abrir os possíveis milagres que foram enviados para Roma, para que uma equipe de médicos romanos estudem, para ver se ali houve um milagre, uma cura milagrosa ou se é cura da medicina. Sim. Se eles acharem que houve uma cura milagrosa, ele é declarado primeiro beato e uma segunda cura, então segundo santo. Milagre, aí santo. Então ele agora está nessa fase da positio, aguardando que os cardeais analisem esse livro, né? Que isso conta tem a vida assim dele. um prazo para acontecer ou não? Não tem um prazo, não tem um prazo. A gente não sabe quando vai ser, né? A gente fica em oração. A nossa posição. Mas tem como tentar fazer com que o prazo ande. Porque, por exemplo, se você pegar o próprio condestável lá, quem fez ele santo foi Bento XVI. Está falando do cara de 4 séculos atrás. Sim. 5 séculos atrás. Ou seja, ficou uma coisa meio adormecida. Você está entendendo? Depois estou entendendo. Ou seja, às vezes pode demorar alguns... Porque para a igreja não tem o prazo que nós estamos querendo que tenha. Não tem. Para que a gente Eles não dão veja, prazo, eles não dão prazo para a gente. A questão não está aí. Então, mas assim... O João Paulo II, nem o prazo dos 5 anos teve. O Papa dispensou. Porque já estava o pessoal na praça lá, santo súbito. Então, por isso que eu tô dá para tentar fazer com que o prazo seja mais curto. Bora né? fazer, sabe o que? Vamos rezar.
Não? rezar e fazer uma sede né, da Associação do Guido já em tem uma Roma. associação, isso que eu queria te perguntar. Tem uma Tem associação. uma associação que chama Associação Guido Schaffer. Associação Cultural Católica Guido Schaffer. Porque quando abre o processo, eles pedem que seja criada essa associação. Para quê? Para divulgar a pessoa do Guido, a espiritualidade dele, dar continuidade às obras que ele fazia na medida do possível, coisa que a gente faz também, não é? Ajuda várias casas de caridade, porque era o que ele fazia. E também angariar meios para que se pague o processo, que tem um custo. Um processo tem um custo, não é? Eu até me lembro quando o postulador veio ao Brasil e esteve conversando conosco, veio de Roma, o Paulo Explica Vilota. o que é o postulador. Postulador é alguém que defende a causa lá junto a Roma. Né? Uma pessoa que ela é escolhida. Ela foi escolhida por Dom Roberto Lopes, que é quem preside essa causa aqui no Rio de Janeiro. Ele escolheu Paulo Vilota, que é um advogado que preside várias causas, inclusive a da Irmã Dulce, né? E o Paulo Vilota esteve na minha casa. E aí eu perguntei, porque o Maurício, meu filho, é muito financista, falou: mamãe, como é que você sabe quanto custa um processo desse? Eu falei: não. Como é que você entra numa coisa que você não sabe quanto custa? Você, por favor, pergunte quais são os custos, né? Aí, na época, eu perguntei ao doutor Paulo Vilota. Falei: doutor Paulo Vilota, eu queria saber quanto custa um processo de beatificação. Ele foi e me falou, tá. Falei: eu na minha santa ignorância, falei: então eu posso pagar. Se vocês vissem a cara que ele fez para mim de zangado. A senhora não pôde pagar. Onde já se viu a senhora pagar? Vão pensar que a senhora está comprando a beatificação do seu filho? Não pode. Esse dinheiro tem que vir do povo para ele. Eu falei: como é que eu vou fazer o povo dar dinheiro para ele? A senhora inventa, a senhora faz chá, faz almoço, faz rifa, faz qualquer coisa. Mas não é o seu dinheiro, é o dinheiro do povo para ele. Eu falei: isso tá tem bom. uma lógica, né? Não Tem. dá para ser não a dá. própria família bancando. Não dá. Pois é. Porque por mais que não queira onerar ninguém, parece ele tem razão. Ele tem razão, eu que era ignorante, né? Não, boba. claro, a gente não sabia. Eu falei: não, eu só queria ajudar. Porque realmente tem custas. Tem de cartório, de não sei tudo. o quê. Tudo tem que pagar Tudo hoje que em vai dia. para Roma, você tem que traduzir para o italiano. Exatamente. Um tem que pagar o tradutor porque as pessoas podem perguntar: mas que juramentado. custa é essa que eles estão falando? Aí paga o tradutor, paga A impressão do livro, agora dessa position. Exatamente, a position. Depois tem que pagar para o cara vir aqui. Exatamente. Paga para o cara vir aqui. Não são milhões, mas também não é 10 reais, né? Não é a compra, é pagar o custo que aquilo gera. Exatamente. Claro. É isso aí. Mas você imagina assim, se é uma pessoa, um sacerdote que não tem família nenhuma... Por isso que precisa de uma associação. Exatamente. O sacerdote tem uma ordem, uma freira tem uma ordem por detrás, mas né? aí também tem que arrecadar. Leigo tem que arrecadar. Agora as irmãs Clarissas ali estavam fazendo uma rifa, porque tem uma irmã Clarissa que está em processo. Olha só, elas estão precisando de dinheiro. Não vá longe, não. Tem a fundação que foi feita pela irmã Ângela da causa dos pastorinhos. Teve que fazer uma fundação inteira. Pois é. Para arrecadar o dinheiro. Arrecadar o dinheiro, E a gente ajuda várias obras de caridade, tem várias obras com o nome do Guido já, inclusive o Tiago Bartoli tem lá a Kombi do Guido, e né? o padre Tiago Bartoli que esteve aqui, quem não viu o podcast com ele assista, que foi muito bom. Tem o quê? Uma Kombi? Uma Kombi que ele sai para distribuir alimentos, né? Olha, a Kombi do Guido, que se chama. Kombi do Guido. A Kombi do Guido. Tem até um desenho do Guido na Kombi. A Kombi do Guido vem aqui. Agora deixa eu dizer uma pegar coisa. o pão também. Eu sou muito chique pelo seguinte, eu vou contar por que eu sou muito... Nós somos muito chiques. Quem é que tem a graça de ter 2 santos no seu casamento? Pois nós temos. Por quê? Monsenhor Jonas Abib celebrando e Guido Schaffer, Guidinho, sentado ali testemunhando, assistindo tudo. Quem é que tem essa graça, gente? Não é? 2 muito santos chique. Um santo casando e outro santo olhando. Gente, porque não tem muito tempo que a gente estava vendo a gravação lá, o vídeo passou para DVD, né? Depois vai fazer 23 anos de casado esse ano. Aí eu assistindo, olha lá, Nazaré, olha o Guido, olha o Guido. Eu falei: gente, olha, e Padre Jonas e Guido. Eu falei: gente, olha isso. Ou seja, tem que ser um casamento muito santo. Muito santo, muito fortalecido. Falei, gente, muito fortalecido ali em Deus, né? É verdade. Com 2 santos ali, gente, olha, rezando para o negócio dar certo. O Monsenhor também tem que abrir em breve. Vai abrir, com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí, você está falando de toda isso,
Por exemplo, as pessoas Não, mas que... a gente pulou um pedaço, porque ele foi sepultado, mas depois ele foi exumado. Ele foi exumado, Quando, E hoje quando abre o processo, eles exumam o corpo, é uma cerimônia da qual o cardeal participa autoridades civis também, e aí depois o corpo é preparado, né? Eles limpam os ossos e tudo, e é levado para uma igreja que tem a ver com a história dele. No caso, ele ficou entre Nossa Senhora de Copacabana, que ele fez lá a primeira comunhão, crisma, era paroquiano, e a Nossa Senhora da Paz. Do grupo de oração, o primeiro grupo de oração. O primeiro grupo de oração. Por que que a Paz foi escolhida? Porque Nossa Senhora de Copacabana, durante a semana, a igreja central fica fechada. Só abre aquelas capelas laterais. Sim. E a Nossa Senhora da Paz fica aberta a semana inteira, o que facilitaria o acesso do povo para a devoção a ele. Tem que ser uma igreja bem localizada, uma igreja de fácil acesso através de meios de transporte público. E tudo isso é a Paz, né? É muito fácil de chegar ali, tem metrô, tem tudo fácil. Copacabana também teria. Copacabana perdeu por ficar fechada. Fica fechada, né? A principal. A nave central. A nave central, que é onde ficaria o corpo dele. Então, hoje, os restos mortais, não o corpo, né? Estão na igreja Nossa Senhora da Paz. Você entrando na igreja do lado esquerdo, num cantinho assim, tem lá. Quem quiser ir lá rezar, pedindo a graça dele, a intercessão do Guido Schaffer, é só ir na igreja Nossa Senhora da Paz, que fica em Ipanema. Ipanema, Praça General Osório. Não, Praça Nossa Senhora da Paz. Praça Nossa Senhora da Paz. E rezar ali. Ali no túmulo dele. E não tem nem desculpa, porque a boca do metrô está em frente à porta da igreja. É só atravessar a rua. É fácil. Praça Nossa Senhora da Paz, igreja Nossa Senhora da Paz. Cai dentro da igreja. Cai, é verdade. E muitas pessoas vão lá rezar, Vão né? muitas, tem sempre gente lá. Tem. E outra coisa importante que eles pedem também, quando se abre o processo, é que se construa um memorial. Então, o Dom Roberto Lopes falou, ideal que o memorial seja na Paz. Porque aí a pessoa visita o túmulo e visita o memorial. Só que o Monsenhor lá da Paz disse que não tinha, Monsenhor Manuelzinho, não tinha local na Paz para abrir o memorial do Guido. Eu estou tentando lembrar aqui também, o prédio inteiro passando na cabeça e não tem mesmo. Pois é. E aí? E aí o Dom Roberto falou, Nazaré, a associação então precisa alugar uma loja ali em Ipanema. Eu falei, o senhor sabe quanto é o custo de uma loja em Ipanema? O aluguel de uma loja em Ipanema? Já está pagando tanta coisa. Eu falei, não, vamos ficar rezando, Nossa Senhora vai nos ajudar. E eu tinha recebido lá em casa, que depois até eu fiquei com ela para mim, uma Nossa Senhora desatadora dos nós. Uhum. Falei, minha mãe, me ajuda a desatar esse nó, onde é que vai ficar esse memorial, né? Comecei a rezar. Antes de uma semana, ligou o provedor da Santa Casa da Misericórdia, doutor Francisco Horta, e falou que estava pensando, se a Associação Guido Schaffer tivesse de acordo, em conceder umas salas para que se abrisse o memorial do Guido, uma vez que ele foi médico lá durante 8 anos. Ele que ofereceu? Ele que ofereceu. Ih, Nossa Senhora foi lá e deu jeito. Eu encontrei muitas vezes com ele lá. Muitas vezes. Com quem? Com o Guido. Ah, com o Guido. Na Santa Casa, Muitas vezes. Então, o provedor nos cedeu 2 salas enormes, maravilhosas, Olha sabe? que legal. Que nós transformamos, tivemos que reformar, porque estávamos precisando de uma reforma, né? E fizemos o memorial Guido Schaffer as lá. pessoas podem visitar. Podem visitar, é muito visitado. E qual horário? Como é que é para a pessoa ir? Horário fica lá, na Santa Casa. Fica na Santa Casa da Misericórdia, que é na rua Santa Luzia, né? No centro da cidade. No centro da cidade, 126, me parece. Mas o que tem no memorial? O que tem no memorial são as coisas do Guido. Tem toda a história da vida dele, tem fotografias, tem as coisas que ele usava. Prancha de surf, tem prancha de roupa. surf, a prancha que ele morreu, tem roupa, tem material médico dele, jaleco de médico. E tem... Como do Cônego Formigão, como da Lúcia. E tem também uma capelinha onde você pode rezar, onde às vezes tem missa. Ficou muito linda a capelinha. Ficou muito bonito lá. Ficou. E tem a outra sala, a gente fez a sala dos ex-votos, porque as pessoas colocam muito na paz, né? Que quando alcançam a graça é cabeça, é perna, é braço. Então já tem uma sala cheia de ex-votos lá. Ou seja, as graças alcançadas. As graças alcançadas, as pessoas colocam. colocam. Sei lá, uma dor no braço, a pessoa vai lá, leva um braço. Leva uma cabeça, estava com uma enxaqueca que não passava, pediu pulmão, a graça. seio, tem tudo lá. Você que pode legal. imaginar. Aqueles de cera que vão fazendo. De cera, eles vão fazendo. E eles mesmo aqui abrem, fecham e tal? Ou vocês têm Nós temos uma secretária no memorial. Sabe, o memorial tinha até um benfeitor que arcava as custas do memorial para gente. Foi um senhor que recebeu uma graça do Guido. Olha.
Mas agora ele saiu da empresa onde estava, deixou de ser nosso benfeitor, né? Então, nós temos que nos apertar para suprir, tem que pagar o salário da moça que trabalha lá e de alguns gastos que tem Mas por a lá. associação, ela não gera recurso? Gera sim, vamos dizer, através de quando você faz uma rifa, através de... tem camisetas do Guido, tem caneta do Guido, tem os livros do Guido que geram renda para a associação. A gente E já tem vendeu pessoas- muito no Pois santuário. é, os Tem que livros dele. voltar Tem que voltar a quando vender, né? a nossa lojinha ficar reformada, É, vai vai ficar voltar lá pronta de de volta. novo. E tem também pessoas que se oferecem para se ajudar mensalmente a associação. Elas depositam na conta da associação todo mês um que valor. bom. E a pessoa que quer, assim, entender mais, ler mais, tem um site, onde é que a pessoa Tem pode... um como pode site, né? fazer? Se a pessoa fizer www.guidoscheffer.com.br, Guido e o Scheffer se escreve SCHAFFER. É, .com.br. E nesse site tem muita coisa. E dá para a muita coisa pessoa também mesmo. por ali ajudar. Dá. Tem o Por número ali da tem conta, como, ali, tem se quiser tudo como ele ajudar, se ajudar. quiser Tem. participar. Inclusive ali dá para a pessoa ver a oração. Tem a que oração, fazer pode pra imprimir ele. santinho, entendeu? Tem tudo ali. Porque por enquanto é uma oração privada, né? A pessoa não pode fazer publicamente, mas ela pode pegar aquela oração, imprimir e ela rezar, né? Pode. Mas quem é o vice-postulador? É o Dom Roberto? Vice-postulador, eu acho que era um padre romano também. Esse Também? é padre, romano também. O Dom Roberto, ele é o quê aqui no Rio? Ele é, vamos dizer assim, o responsável- vigário responsável pela causa dos santos no Brasil. Ah, no Brasil todo. No Brasil não, na Arquidiocese do Na Rio de Janeiro. Arquidiocese do Rio, tá. É. Tem a O vi- Odetinha também, Tem, né? ele tem a aquele Odete- casal Zélia e Jerônimo, Tem gente aí na fila aí. tem, a fila é grande. A gente sabe que tá no céu, né? Mas assim, uma coisa. Tá ok, tá no céu, mas a questão de ser decretado, aí ter a devoção pública, isso aqui é outra história. Por isso tem todo esse critério, toda, né, essa análise. Que precisa ser mesmo, né? Claro, Precisa sim, com que certeza. é importante. É a prudência da igreja, né? A igreja é prudente. E você, Nazaré, como mãe, quando você vai lá na Igreja Nossa Senhora de Copacabana e vê todas aquelas pessoas ali rezando em volta do túmulo Nossa do Guido. Na paz, Oh, na meu paz. Deus do céu, fui trocando. Nossa Senhora da Paz, rezando em volta do túmulo do Guido quando você reza. Tem as missas que são Tem. feitas. Tem, todo mês tem a missa no dia 22, que ele nasceu 22 de maio, né? Dia de Santa Rita. Então, todo dia 22 tem missa dele às 10 horas na paz. A não ser que 22 caia domingo ou segunda, a missa é antecipada para sábado. Entendi. E Como e aí as pessoas ainda tem aquele Vão. evento na praia? tem um evento na praia todo dia 1º de maio, porque o cardeal, um dia ele falou assim, que o local onde um servo de Deus faz a sua Páscoa definitiva deve ser visitado. Então, vamos tirar essa missa da igreja e colocar na praia. Então, a gente tirou a missa da igreja e colocou na No praia. dia 1º de maio. 1º de maio de todos. A missa é na praia, no posto 11, que recebeu o nome de Praia do Guido, né? Tem até uma placa lá com ele surfando. Não, que fica. Não é recreio, É recreio, quase chegando ali naquela pedra que tem ali no Isso. final, né? O Padre Omar me disse uma vez que queria Ele fez um estender. quiosque, ele quer estender. Ele fez um quiosque Cristo Redentor na praia. E ali eles estão celebrando missa às quartas, Padre Alexandre, às quartas e aos domingos. Isso. E o Padre Alexandre fala muito no Guido, que ele foi contemporâneo de seminário do Guido, né? Ele fala muito no Guido. Teve um dia que eu fui lá, consegui ir, né? Que a minha agenda também é lotada, mas eu consegui uma quarta-feira ir lá e de um assistir. santo tem muita Não coisa é? pra Muita fazer. coisa, muito vídeo, muita coisa. Aí, muitos convites para falar, Convites, para conversar, para dar entrevista, para não sei o quê. Famosa. Famosa, fiquei famosa. Ficou famosa, essa mãe tá famosa. E assim, o que eu ia perguntar é, quando você tá na Nossa Senhora da Paz e tá ali rezando ali diante ali, né, ali do túmulo, e vê aquelas pessoas todas rezando, como é que fica assim o seu coração nesse momento? Fico emocionado, né? Fico emocionada, eu penso assim, que é uma prova de que ele vive e de que ele continua ajudando as pessoas, né? Então, às vezes, tem pessoas que descobrem que sou a mãe dele, mas a senhora é a mãe dele, aí me abraça, sabe? Aí me conta. Umas me contam as graças que estão esperando para eu rezar também, outras que já alcançaram, entendeu? Então, é emocionante, sim, para a gente. É um conforto, né? Eu digo que é um conforto para o coração. É uma comunhão dos santos. Da igreja militante e a igreja triunfante. É verdade.
É uma coisa diferente, né? É A gente diferente. pensa assim, e assim, deveria ser um pensamento de todo católico, né? É, Mesmo os que não estão em processo de beatificação, é. porque é uma breve separação. É uma breve separação. É por isso que o memorial daqui, Hum. do Santuário de Fátima, chama Memorial da Esperança. Sim, Porque é exatamente isso. Ali é um local de ressurreição, assim, É. vai ter ressurreição. Não é um local para a pessoa ficar ali chorando, não é, deprimida. não. E quando você olha, é tudo muito clean, É. tudo muito, sabe, assim, exatamente para remeter a pessoa que existe o céu. Existe Não o acaba Imagina aqui. só o dia da ressurreição final, ali tem Nossa. 5.000 pessoas, É. aquilo tudo estourando. Plá, 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 todo mundo saindo de dentro. Bertá tá no filme agora. Fez um filme imaginário. Ué, a Mas ressurreição final tem que voltar alguma coisa aí, ué. Para quem está guardando os restos mortais Que é para a ressurreição importante final? que se diga, para quem está assistindo, que a igreja não é contra a cremação. A igreja é não. contra você separar as cinzas, jogar a cinza no No mar, mar, na terrinha, Traga no para o rio, Memorial da no Esperança. lago, Isso aí, entendeu? é. Leva para uma igreja. Tem que ser para um lugar santo, né? Claro, tem que ser para um E local não é santo. para ficar em casa também. Não Não. é, não. As Nem fazer um cinzas? colarzinho para usar. Ah, é Não, porque de tem um tal jeito de nenhum. juntar as cinzas e fazer brilhante. É Aí mesmo. você anda com aquele pingente com vovô pendurado. Não dá, não, isso não gente. dá, Não, isso não, não, gente. Aí o não. ladrão rouba, me dá vovô. Deixa o vovô na dele lá, Gente, descansar em paz. É claro. É o respeito aos restos mortais. Então, aqui o Guido, quando vocês lançaram, ele quis comprar 4 gavetas. Eu falei, 4 Ah, por o Guido quê? pai. Guido o Guido pai, é o Guido pai. Eu falei, 4 por quê? Só 4. Ele falou pro meu pai, pra minha mãe, pra mim e pra você. Parece beijo da Eu falei Xuxa. assim, Meu pai, minha mãe, pra mim e pra você. Aí eu falei, e os meninos? Eles que comprem o deles. Então, o que acontece? gente. Meus sogros já estão aqui, né? Foi uma cerimônia muito bonita de acolhida, né? E tem missa celebrada Sempre, né? diariamente. As 4 missas do dia Diariamente. celebrado por quem está enterrado aqui. Tem missa celebrada. E aí, o Guido, meu esposo, fez agora essa semana que passou 2 anos de falecido, Já né? é. Já. Caramba. E a igreja, o cemitério pede 3 3 anos anos. para exumar, né? Isso. Então, em breve, eu estou trazendo o Guido pai para cá, não é? Porque eu digo até que ele, eu acho que ele está no céu também, viu? Mais um São Guido. Porque o União de Guido, Guidos, no o céu. Guido foi sempre um homem de muita reta intenção. Muito correto, né? Correto, eu digo que ele é um homem que não havia sombra de falsidade, com ele não tinha falsidade, ou ele gostava, ou ele não gostava, Ele ele fazia, gostava não de mim. fazia, gostava. Ele gostava de mim. Sim. Eu passava por ele e falava assim: e aí, vizinho? Aí ele, ok, né? Eu falei, você tá bonito, hein? Aí ele, eu falei, ficou bem com essa cor. Ele botava uma calça bege, ele dava uma blusa rosa, combinava com as bochechinhas dele. Tá bonito. Ele falou assim, Eu mexia com ele. E ele sempre foi muito sério. Sério, Mas ele não tinha. Não tinha cerimônia comigo. Quebrantava, né? Porque eu mexia com ele. Eu, e aí, vizinho? Eu só falava, e aí, vizinho? Vizinho, em breve tá aqui, então. Em breve tá aqui. E o Guido, quando eu falei com ele que ele tinha que ir pro hospital, porque ele teve a Covid, né? E a saturação dele caiu para 84. A doutora disse que se caísse de 90 tinha que internar. Porque desde que ele soube que estava com Covid, ele ficou, não quero ser internado, não quero ser internado, não quero ser internado. Falei, Guido, agora você tem que ser internado. Aí Maurício veio para me convencer a levá-lo, né? Então ele começou, meu Jesus, perdoa todos os meus pecados. Jesus, perdoa. Me perdoa, eu sei que eu vou morrer, Jesus, me perdoa. E aí ele foi para São José, ficou 2 dias no semi-intensivo. O Hospital Casa de Saúde São José. Casa de Saúde São José. E lá ele recebeu a unção dos enfermos dada pelo padre Núbio, que foi contemporâneo do Guido Filho no seminário e que já tinha tido Covid, né? Então ele pediu perdão a Jesus, ele recebeu a unção dos enfermos e me disseram que o Papa disse que as pessoas que morressem vítimas da Covid e em estado de graça teriam indulgência plenária. Eu falei, mas que sabido, pegou o céu direto. Mas que sabido é ótimo você. Como ele não, ele não morreu da Covid, ele morreu em consequência de sequelas da Covid, né? Então ele teve um enterro normal e teve missa de corpo presente que o Dom Roberto celebrou e o Jorjão também. Eu acho que ele pegou o céu direto, esse aí. Olha para isso. Não é?
Tá vendo? Encontro de Guidos no céu. Encontro de Guidos no céu. É Nazaré, isso aí. você é uma mulher impressionante. É verdade. Isso eu já sei verdade, há porque muito eu tempo. sempre falo isso. É. Você com tudo isso, né? Perdeu um filho, para todo mundo, a gente perdeu um filho. Aí o marido ficou viúva, mas você continua com uma alegria que é fruto da paz. Né? É isso Quem aí. reza, eu sempre falo para as pessoas, quem reza tem paz no coração e Tem. por isso tem uma alegria que não é uma alegria de ficar gargalhando, uma alegria que passa depois que a festa acaba. É uma alegria verdadeira, é que dá um sorriso verdadeiro e que transmite aquela paz que tem no coração. É verdade. Então, todas as vezes que eu falei com você, todas as vezes que eu encontrei com você, todas as vezes que a gente esteve junto, todas as suas palavras sempre foram palavras dóceis. Nunca ouvi de você uma palavra de revolta, uma palavra de tristeza. Você sempre falou, realmente, mas isso foi por isso, porque Jesus assim chamou, porque Deus assim quis. E isso é a prova que rezar transforma e faz a gente uma pessoa muito melhor. Com certeza, eu creio. Eu creio que isso aconteceu mesmo e acontece na minha vida, né? E a gente vai perseverando na oração, até o momento final. Eu não sei se eu já falei isso pra você, mas eu acho que eu falava pro Bertá, quando a gente era ministra da Eucaristia juntinho, sentava ali juntinho, eu falava assim, gente, se eu fosse da idade da Nazaré, se a gente fosse da mesma idade, eu não tenho dúvida que a gente seria assim, aquela amiga colada. Eu sempre falava isso. Eu tenho certeza que era ser amiga colada com a Nazaré. Porque apesar da gente ter temperamentos muito diferentes, a gente sempre também se deu bem. E assim, a gente sempre conversava e você tem um humor. Você fala umas coisas engraçadas, mas você fala assim, séria, e de um jeito muito calmo. Aí você fala umas coisas engraçadas e eu ficava rindo. Eu falava, gente, a Nazaré é muito figura. E eu sempre não falava isso. Eu falava, sempre. Se a gente fosse amiga de escola, ia sentar uma do lado da outra. É verdade. A gente ficar rindo das coisas, não tenho dúvida. É verdade. É porque a vida, né? São 4, 5, 6 netos. Tenho 6 netos, 4 meninas, 2 meninos. 2 meninos. Olha aí, tua vida, né, acaba levando você para estar com os netos, aí tá com o filho, aí tá com... É uma coisa diferente, né? Eu tô na fase de mãe, de levar filho para escola, de não sei o quê. Outro dia eu falei com a minha neta mais velha, Maria da Glória, né? Eu falei, ela tá com 23 anos terminando psicologia. Caramba, já tá uma moça. Eu falei, Glorinha, a vovó tá sentindo falta de bebê, Glorinha, me arranja um bisneto. Eu achei que era de bebê, de bebê. Não, de bebê. Você vai ter bisneto, certamente. Pô, nova desse jeito. Fica tranquila que você ainda vai ter muito bisneto. Ela falou, no braço. vovó, calma, vovó, antes dos 30. Eu só tenho 23. Antes dos 30. Eu falei, mas Glorinha, com 22 eu já estava casada e era mãe. Tadinha da minha avó. Antes do que dos 23? Não, quando eu fiz 22, 22. Né? Ângela nasceu. Cara, então eu falei, na sua idade, Glorinha, eu já era casada e já era mamãe. Aí ela, coitada da minha avó. Só vai deixando para mais tarde. Para mais tarde. Mas o bom disso é que ver os bisnetos, os bom, trinetos, não tataranetos. Tem que ter uma coisa boa, né? Tem que ter a sua vantagem, não, né? Mas tem, porque quando é mãe jovem, você tem uma disposição para criança diferente das mães mais velhas. Né? As trigêmeas estão com 19 também, todas na faculdade, né? E os meninos? O Bernardo está com 18. Tudo grande. Fez vestibular para a USP, passou. Olha. Fez vestibular, passou na PUC, ganhou bolsa integral para fazer a PUC. Ele fez para física. E passou para a FRJ. Passou para a FRJ. Olha isso, passou para tudo. Escolheu o FRJ porque tem uma namoradinha aqui, ó. Eu acho que foi por isso, não quis se separar da namorada. Ele disse que não foi, vovó, mas foi. E então ele está fazendo o FRJ. E ele está com 18. Com 18. Tá faltando o neto. Tá faltando o Tiago, que está com 17, vai fazer vestibular agora também. Ligado à computação, coisas de computador, não sei o quê. Isso também é uma cabeça, todo mundo lá é 9, 9,5, 10. Que graça de Deus. É mesmo. Não é? É verdade. É isso. Nazaré, que coisa boa. Gente, você tá a cara da Ângela. Ela tá igual a filha. Sério, você tá muito parecida com a Ângela. Ou é a Ângela que tá parecida comigo? Não, você agora tá... Você não tava, agora eu tô olhando pra você, eu tô vendo a Ângela na minha frente. Que engraçado isso, né? Remocei. É isso aí. Então. É oração rejuvenesce. Rejuvenesce. É isso aí. Que bom, viu? Que bom, foi uma alegria, viu, gente? Também. Estar com vocês. Olha, quem quiser conhecer mais da vida do Guido Schaffer, entra no site Guido Schaffer, SCHAFFER.com.br, e lá dá para baixar a oração, dá para saber como ajudar
a associação, saber, deve ter um pouco da história dele. Tem história dele, tem vários vídeos, filmagens, né? Programa da Fátima Bernardes, as reportagens programa da que fizeram. Canção tem uma parte de áudio. Agora, quem quiser tem- também graça, reza, né? Pede ouvido a intercessão, né? Isso. Porque para ser santo ainda faltam os 2 milagres Os milagres. reconhecidos. Vamos embora. Vamos embora Pedir correr um milagre, atrás dos né? milagres. É isso aí. Dom Roberto falou que agora é a caça aos milagres. É isso. E a pessoa que tiver o milagre, escreve para a associação. É. Porque aí vai escrever o que aconteceu e aí a associação tem que Vai toda a orientar, documentação, tem orientar toda a direitinho. documentação médica, né? Que E aí coisa boa, é isso. vamos caminhando. É isso aí. Tá Gente, bom. olha, uma alegria. Gostei muito. Vocês também que gostaram desse podcast, se inscreve no canal, compartilha para as pessoas verem essa história linda da Nazaré e conhecerem um pouco da história do Guido Schaffer. E que é importante para as pessoas verem um santo carioca aí. Surfista. Olha isso. Surfista, subidor de montanhas, né? Olha, que Um coisa. jovem que estudou, que namorou e que nem por isso deixou de ser santo, né? De isso. procurar, de buscar a santidade nos dias que correm, né? É isso. Uma maravilha. Então você curte, dá like, faz tudo isso que vocês já sabem como fazer, tá bem? Obrigada, viu, Nazaré? Obrigada, Beijo obrigada, grande. Kênia, Obrigado. obrigado, Bertaldo, obrigado. Tchau, turma. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.